Acho que todo mundo já teve acesso. Eu compartilhei com o grupo, aliás, compartilhei com o grupo todo o andamento dessa pesquisa, a mobilização que foi feita para que a gente conseguisse atingir 100% dos municípios brasileiros. Esse levantamento foi feito por uma coalizão que arregimentada pelo GAEP Brasil, né, que, como vocês sabem, eu já tive a oportunidade de comentar nas reuniões anteriores, é uma governança inovadora que reúne de uma maneira bastante inédita todos os atores que fazem parte do ciclo da política pública. Então, a gente tem aqui representação dos gestores, representação do segmento do sistema de justiça, dos órgãos de controle, como é o caso do sistema dos tribunais de contas e do Ministério Público, do legislativo, entidades da sociedade civil. Agora, vamos ver aqui se eu já consigo. Me digam se vocês estão vendo aqui a minha apresentação. Estamos sim. Conseguem ver? Só ainda não está no modo de apresentação mesmo. A gente está vendo. Agora Isso, agora tá? foi. Ótimo, Perfeito. sim. Então, eu queria destacar, todo mundo acompanhou, mas esse levantamento foi um levantamento que foi construído a muitas mãos, né? Então, só para Acho que travou, que né? e com a colaboração técnica de diversas instituições. Nós temos aqui, inclusive, a Karina Fasson, da Fundação Maria Cecília. Gente, a Alessandra tá travando para vocês também? Sim, Sim, Carla. Sim, sim. sim. Alessandra, talvez se você fechar seu vídeo, porque eu tenho a impressão então que é sua conexão, que talvez não esteja tão. O Unicef e a UNC. E tivemos também diversos parceiros, vários integrantes do grupo, inclusive. Alessandra, Oi. com licença, a gente está te ouvindo com um pouco de falha. Talvez a sua conexão que não esteja muito 100%. Então, se você talvez tentar fechar seu vídeo, e aí se não der, a gente tenta outro caminho por celular, sei lá, mas vamos. A gente perdeu muita coisa. Vocês perderam muita coisa? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Fechar o vídeo. Estão vendo a apresentação agora? Sim, Sim. Tá em modo de apresentação? sim. Perfeito. Então, o que que vocês ouviram? Até que parte que vocês ouviram? Acho que bem, acho que bem inicial, né? Acho que Bom, então vou contextualizar de novo. Todos sabem que esse foi um levantamento que foi feito pelo GAEP Brasil, né, que é uma governança que reúne todos os atores que integram o ciclo da política pública. Então, de uma maneira inédita, a gente tem no mesmo ambiente para discutir os desafios e a construção de soluções, os gestores, né, aqui representados pelo MEC, pela Undime, os conselhos de educação, representado pelo FONSED, pela UNCME, todo o sistema dos tribunais de contas, representados pela TRECOM, pelo IRB, também o sistema do sistema de justiça, representados pelo CNJ, pelo Conselho dos Defensores e Defensoras Públicas, Ministério Público, pelo CNMP e também o Conselho Nacional dos Procuradores e Procuradoras Gerais, o Legislativo e entidades da sociedade civil. E nós, acho que realmente eu acho que eu vou fazer sem a apresentação, porque a minha a minha conexão não está boa, eu acho que em função disso, agora foi. Bom, pois bem, então esse levantamento ele foi gestado
há um ano atrás, basicamente, em uma das reuniões do GAEP Brasil, o GAEP Brasil tem se dedicado a essa pauta da educação infantil há bastante tempo. Em uma das reuniões, né, dentre outras pautas, nós discutimos também o índice de necessidade de creche, que vai ser apresentado hoje pela Karina Fasson. Inclusive, no âmbito do GAEP Brasil, a gente pôde colaborar, né, Karina, com o aperfeiçoamento também desse indicador, que agora passa a englobar também as crianças com deficiência, que é uma prioridade, inclusive, prevista na legislação. E, em uma dessas reuniões, nós, com a participação do MEC, idealizamos a realização desse levantamento nacional, né? Os GAEPs estaduais que nós já temos no país já vinham realizando esses levantamentos desde 2021. Então, em Rondônia, por exemplo, esse levantamento ele é feito ano a ano desde 2021. E assim tem sido feito também em Goiás, Mato Grosso e Piauí, onde nós temos GAEPs. Pois bem, e aí decidimos então fazer o levantamento, e o levantamento ele contou com a colaboração do MEC, com diversas instituições. Alessandra, de novo, está travado, pelo menos para mim. Para vocês também, pessoal? Sim. Sim. Vamos tentar o seguinte, acho que você poderia seguir fazendo a apresentação com a câmera fechada, né? Talvez só a sua voz. E aí, se você puder me mandar a apresentação, e aí eu exibo aqui. Será que é muita confusão? Alessandra, você ouve a gente? Alessandra? Ela caiu, minha gente, é isso? Então, vamos inverter a ordem dos fatores e não alterar o produto? Karina, você topa fazer a tua apresentação e depois a gente organiza com a Alessandra? Pode Pode ser? ser, topo sim, Carla. Então tá bem. Enquanto isso, eu vou falando nos bastidores aqui com a Alessandra e a gente se prepara, tá? Karina é da Fundação Maria Cília Souto Vidigal, vai apresentar para a gente a atualização do índice de necessidade de creche. Obrigada. Obrigada, Carla. Bom, boa tarde a todas as pessoas novamente, né? Já foi apresentada aqui pela Carla, para quem não me conhece. Vou contar um pouquinho, então, sobre a atualização que nós fizemos nesse ano do Índice de Necessidade de Creches. Eu não tenho uma apresentação de slides, eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho a minha tela aqui para mostrar a publicação, tá? Mas eu vou, enfim, dado pouco tempo também, eu vou primeiro fazer aqui uma introdução para contar sobre esse processo de atualização e sobre o INC, e aí depois eu mostro aqui os resultados por meio da nossa publicação, tá, pessoal? Então, para quem não conhece, né, o Índice de Necessidade de Creche, ele é um indicador criado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e pela Quantis Consultoria, a partir de uma experiência que a Quantis tinha já tido com o governo do estado do Rio Grande do Sul, e desde 2019 a gente publica esse indicador, tá? Só um minutinho, gente, peraí. Pessoal, vocês estão conseguindo me ver? Sim, Oi, Alessandra. A Consegui gente está voltar. te vendo. A Ah, gente perdeu você. Acho que você caiu, não sei, sumiu. Aí sumiu a apresentação, sumiu você. pois Eu é, pedi, a minha conexão. eu pedi para a Karina começar a apresentação e aí estou te chamando aqui no WhatsApp para a gente se organizar. Tudo bem? A gente só inverter a ordem? Claro, sem Que aí a problema. gente faz um plano. Então Perfeito. tá bem. bom, gente, acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Então, Sim. vou falando aqui, tá, joia? Obrigada, Carla. Eu vou falando aqui enquanto eu já vou compartilhando a publicação com vocês. Então, como eu estava dizendo, o Índice de Necessidade de Creche ele foi criado em 2019, e ele tem como objetivo estimar a demanda potencial para o creche nos diferentes territórios, ou seja, estimar o tamanho de determinados públicos que são elencados pelo estudo como públicos prioritários, dentro de cada um dos territórios. Ou seja, ele não é uma fila de creche, acho que isso é bem importante dizer. Então, ele estima o tamanho dessas populações no território, não quer dizer que 100% de cada uma dessas populações que eu vou falar aqui quais são, devem ser atendidas, né? É muito na ideia de poder
trazer a discussão sobre as diferenças sociodemográficas que a gente tem no Brasil, né? Porque a gente tem uma meta do Plano Nacional de Educação, cuja vigência foi prorrogada até o final do ano que vem, que 50% das crianças devem ser atendidas na creche nacionalmente, mas isso não quer dizer que 50% das crianças devem ser atendidas em cada município, porque cada município tem características sociodemográficas diferentes, a necessidade do município pode ser maior ou menor do que esse 50%, que é uma meta nacional, né, e não regional. Então, por meio desse estudo, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados depois dessa introdução, acho que isso vai ficar aqui bem nítido, tá? Então, falando um pouco sobre a composição anterior que a gente tem do índice de necessidade de creche, do INC. O estudo elencava anteriormente 3 públicos principais como públicos prioritários, né, para esse cálculo. Primeiro, famílias em situação de pobreza, na sequência, famílias monoparentais e também famílias com mães, né, mãe ou cuidador principal economicamente ativo, ou que poderia ser economicamente ativo caso houvesse a vaga na creche. Tá? Esses eram os 3 públicos que a gente tinha no indicador. E aí, por meio das discussões, sobretudo no âmbito do GAP Brasil, né, Alessandra, que nós tivemos aí com uma série de atores ligados ao atendimento e à garantia do direito, né, da educação infantil no Brasil, a gente entendeu que a gente precisava aprimorar o índice nessa nova edição e acrescentar outros públicos, né? Então, a gente fizemos junto aos pesquisadores da Quantis uma tentativa de acrescentar tanto crianças vítimas de violência ou com mães vítimas de violência, né? Porque na legislação brasileira, falando da Lei Henri Borel e Lei Maria da Penha, esses são públicos prioritários no atendimento. E também de acrescentar, de contabilizar no indicador as crianças com deficiência. Pensando na legislação que foi aprovada nesse ano da Lei do Atendimento Precoce, também são públicos prioritários para o atendimento educacional. Então, os pesquisadores, utilizando as bases de dados existentes, tentaram acrescentar esses 2 indicadores, mas no caso da violência não foi possível. Eles fizeram algumas estimativas com base em perguntas presentes na PNAD, que foi a base de dados utilizadas, mas as perguntas da PNAD elas diziam respeito à sensação de segurança no domicílio, no bairro, né? Ou seja, questões que estão ligadas a fatores extrafamiliares, né? Não intrafamiliares só necessariamente. Não ficou uma boa estimativa, então nesse momento a gente não conseguiu acrescentar. Já com relação às crianças com deficiência, foi possível, sim, contabilizar esse público no indicador. Tem uma pergunta na PNAD que né, para os pais responsáveis que endereça essa questão para crianças a partir dos 2 anos, então foi possível fazer essa estimativa. Contando também mais um pouco, né, sobre essa atualização do INC, é importante dizer que a gente estava guardando a base de dados, os microdados do Censo 2022 do IBGE, para poder fazer esse cálculo para todos os municípios do Brasil, né? Assim como nós fizemos na última edição do INC. Mas a gente ainda não tem os microdados do IBGE, do Censo 2022, e também através de uma reunião no GAEP Brasil, em que foram convidados técnicos do IBGE, a gente fez essa discussão, e os técnicos do IBGE nos deram uma notícia não muito animadora de que não havia uma previsão muito concreta de liberação desses microdados, possivelmente no segundo semestre do ano que vem apenas. E eles mesmos sugeriram a utilização da base de dados da PNAD, até para fazer algumas análises complementares. No suplemento da PNAD de educação, a gente tem perguntas, por exemplo, que endereçam os motivos pelos quais as crianças estão fora da creche, né? Então, os próprios técnicos sugeriram isso e os pesquisadores analisaram como possível. Então, a gente fez uma atualização, pessoal, utilizando a PNAD como base, né? Por isso até a gente chama o INC de INC Estados e Capitais, pois, por conta da característica da PNAD, que é uma pesquisa amostral, a gente não conseguiu fazer esse cálculo para todos os 5.570 municípios, somente para as capitais e estados, e também ter o índice para o Brasil.
E aí, comentando de outras duas mudanças na metodologia, antes no INC a gente considerava apenas a população rural, desculpem, a população urbana, não considerávamos a população rural, considerando os desafios para o atendimento à creche nas zonas rurais, mas também a partir de várias discussões, entre elas destaco as nossas discussões, né, Alessandra, do GAEP Brasil, a gente entendeu como necessário contabilizar, sim, as crianças na zona rural. Considerando que esse o direito à creche é um direito de todas as crianças em todo o território nacional, independente da característica desse território, né? Como se dá e como é possível esse atendimento, aí é uma outra discussão, né? Mas para fins metodológicos da pesquisa, a gente resolveu considerar. E também os pesquisadores fizeram uma atualização com relação à questão da situação de pobreza, né? Então, passando a utilizar os critérios do CadÚnico, que é o critério de que R$ 218 de renda per capita, renda menor do que R$ 218 per capita para ser considerado situação de pobreza, tá? Então, esse é um pouco do cenário da nossa atualização, né? A gente quis muito poder atualizar o INC, considerando que ele tem se mostrado um indicador bastante relevante. A gente na Fundação Maria Cecília recebe muitas comunicações, pedidos de base de dados, tanto do poder público como também de pesquisadores. A gente queria poder manter esse indicador relevante, né? Então optamos por atualizá-lo nesse ano com os dados da PNAD. Então, vou mostrar para vocês o resultado que a gente tem aqui, né, para o Brasil. A gente tem o INC hoje, então, de 45,9%, né, considerando os dados de 2023, sendo que 13,2% desses 45,9% corresponde às famílias em situação de pobreza, 5,4% às famílias monoparentais, 25,7% às famílias com o cuidador principal, né? A gente fala mãe porque a gente sabe que na maior parte dos casos é a mãe. O cuidador principal é economicamente ativo ou que poderia ser caso houvesse a vaga na creche, né? Aqui os pesquisadores fazem uma projeção a partir dos dados da pré-escola para fazer essa estimativa. E 1,6% de crianças com deficiência. Essa ficou a composição do índice. Vocês veem que é um número próximo, né, ao que a gente tem de método do Plano Nacional de Educação, quando a gente considera esses públicos prioritários. Aqui é importante dizer também que para não haver uma contagem dupla ou, enfim, mais de uma vez, então a gente considera, os pesquisadores consideram, primeiro, a situação de pobreza, os monoparentais não pobres, mães economicamente ativas não pobres e não monoparentais e crianças com deficiência que não estão contabilizadas, né, em nenhum dos três indicadores anteriores, tá? Só para vocês entenderem também essa questão metodológica. E aí, quando eu trouxe, né, no início da fala, que a gente cria esse indicador também para chamar atenção nas diferenças sociodemográficas dos territórios, acho que mostrando aqui esses gráficos dos estados e dos municípios, né, das capitais, isso fica bastante nítido, né? Então, a gente tem, se a gente olha aqui para a esquerda, para os estados, a gente tem INCs muito diferentes dentro dos estados, mas a composição também desses INCs muito diferentes. Então, Rondônia, por exemplo, que tem o menor INC entre os estados, tem a maior composição aqui de famílias monoparentais, que é 8,3%, né? Enquanto se a gente olha, sei lá, para o Amazonas, por exemplo, isso é de 3%. Quando a gente olha, por exemplo, também para a questão das mães economicamente ativas, a gente viu que nacionalmente essa média é 25%. Se a gente olha para Santa Catarina, é quase 40%. Se a gente olha também para as famílias em situação de pobreza aqui no Maranhão, por exemplo, o Maranhão ele tem um INC muito próximo ao nacional, mas a composição é completamente diferente. A gente vê que 31,8% são em situação de pobreza, e quando a gente olha para o nacional, isso é 13%, né? Muito diferente. Só trazendo aqui, pontuando alguns exemplos muito rapidamente para vocês entenderem um pouco do mérito dessa nossa discussão. E quando a gente olha para as capitais, a mesma coisa, né? A gente tem INCs muito diferentes. A gente olha para o maior INC, por exemplo, que é o INC de Salvador, a gente vê que é um indicador bastante puxado pelas mães economicamente ativas, mas também pela questão da situação de pobreza nessa capital.
Bom, gente, acho que para também não me estender muito aqui, né? A Carla pediu que fossem 10 minutinhos, que a gente já tem até alcançado. É um pouquinho isso que eu queria contar para vocês. Eu vou deixar aqui no chat o link para a publicação. Também dentro da publicação tem esse link para as notas metodológicas, que, enfim, uma explicação metodológica mais extensa aqui do que a que eu dei aqui rapidamente para vocês, o que a gente tem nesse resumo. E também nós temos os dados dentro do nosso portal Primeira Infância Primeiro. Então, nós atualizamos esses dados para o Brasil, para os estados e para as capitais. É isso, pessoal. Muito obrigada. Ótimo, Karina. Muito obrigada. Eu vou fazer só uma contextualização, acho que faltou no começo, né? Eu estava partindo do princípio de que todo mundo que está aqui estava no nosso primeiro encontro e está muito entendendo tudo que está acontecendo. Vamos relembrar. A gente, enfim, a Jaque foi a primeira pessoa que organizou essa comunidade, né? Ainda enquanto um grupo de WhatsApp, a partir da necessidade de se olhar para a primeira infância de uma forma intersetorial. A gente tem muitos agentes atuando nessa agenda, tanto dentro quanto fora do governo, e nem sempre com espaços de troca, né? E ainda menos de construção colaborativa. Então, tem um grupo muito famoso, muito bem frequentado, com gente muito importante, do Brasil inteiro, assim, muito engajada nessa pauta de primeira infância, mas também, de certa forma, as relações ali, acho que vira e mexe dá para pedir uma referência, né? As pessoas compartilham eventos, compartilham materiais, né? Pesquisas, mas, assim, faltava aquele momento de encontrar, de se encontrar, de se, né? Assim, se reunir em torno de uma pauta. E aí a gente fez essa proposta, né? Eu considero que a gente construiu junto isso, né, Jaque? Essa proposta de reunir as pessoas interessadas em primeira infância e uma vez por ano a gente se reunir fisicamente num momento para solucionar um problema. Então, é resolver a primeira infância um problema por vez. É claro que esse é só um grupo de pessoas, atores de diversas esferas. Então, o primeiro benefício dessa comunidade é a gente se conhecer, é a gente se atualizar nas coisas que estão acontecendo, e mais especificamente, a gente se atualizar em torno de o que está acontecendo dentro daquela problemática especificamente. Então, nosso problema de 2024 foi a priorização do acesso à creche, né? A gente identificou uma série de estudos, levantamentos, atores que já têm uma jornada nesse caminho, municípios que já têm soluções interessantes. A gente se reuniu, registrou essas experiências e saiu com uma agenda de como que a gente conseguiria avançar, né, em diversas frentes. Não, para a academia tem lá uma agenda de pesquisas que estão faltando, a Karina ficou aí de atualizar o índice de necessidade de creche, acho que já era uma coisa que estava prevista, mas, assim, certamente vem de encontro, né, a gente identificar qual é a necessidade, né, assim, fazer esse levantamento é super relevante. O Articule, né, de uma forma super mais intensa até, reunindo vários atores e entrando, de fato, em contato, né, com os responsáveis dos municípios e várias entidades para promover essa agenda, para executar essa priorização. Acho que o ganho da gente ter esse encontro e da gente ter essa comunidade é a gente se manter muito atualizado, muito informado e ter um espaço de troca, né? Um segundo ponto é a gente passar assim, um ano, mais ou menos, girando em torno de um tema, de modo que a gente consiga acompanhar o que está avançando naquilo que não está, e, de certa forma, identificar a nossa responsabilidade, né? Seja onde a gente estiver naquela agenda. Isso talvez contribua, né? Catalise as soluções, uma vez que elas estão mais claras. Assim, essa agenda de atividades que podem fomentar, nesse caso, a priorização do acesso, ela só fica mais clara quando a gente faz uma construção colaborativa da forma como a gente fez. A gente tinha município, a gente tinha governo federal, a gente tinha terceiro setor reunido para, de fato, chegar na prática. Espera aí, a gente sabe do problema, todo mundo tem intenção de priorizar o acesso, por que não acontece? Qual é a dificuldade do município? Como é que é isso no dia a dia?
Então, acho que essa intenção de se aproximar da prática, da rotina, da entrega da política pública é o nosso grande mote, né? É o motivo pelo qual a gente se reúne aqui. A gente ainda não conseguiu executar com tanta força quanto a gente gostaria, mas a gente tem aí uma perspectiva de ampliar essa atuação, especialmente porque a gente vai ocupar um espaço dentro da escola, né, da Escola Nacional de Administração Pública. A gente está trazendo essa pauta para dentro da inovação em governo, e a inovação em governo ela reúne agentes muito pilhados, sabe? Então, assim, é diferente de fazer um caminho de advocacy, em que você tenta convencer os gestores municipais, em que você tenta convencer as autoridades. A gente vai fazer quase que um soft power ali junto com os agentes públicos. Né? O que dá para fazer que outros municípios fizeram? De repente, são parte dos próprios agentes, esses agentes inovadores, propor soluções que eles vão reconhecer em outros espaços, em outros municípios, e se inspirar nisso, tá? Era isso. Agora vamos passar para a próxima apresentação aí dentro dessa temática da Alessandra. Alessandra, eu estou com sua apresentação aqui, acho que sua conexão agora está estável, né? Caiu aqui no Conjunto Nacional a internet, caiu a luz e com ela. Acho, Carla, que você nem precisa inserir a apresentação. Eu compartilhei no grupo da comunidade para que todos tenham acesso. E como ela é extensa, né, ela tem dados não só da creche, mas da pré-escola, e o nosso objetivo é pensar aqui junto sobre os caminhos para a priorização das crianças que mais precisam na fila de espera. Eu vou fazer um recorte aqui do que nós levantamos de informações, mesmo sem a apresentação, e depois todo mundo pode analisar a apresentação. Então, vou pedir para você não compartilhar ela, e aí vou só contextualizar. Foi até muito bom a Karina ter feito essa apresentação antes, porque ela traz aqui a dimensão das crianças que precisam de creche no Estado brasileiro, né, que chegam aí a 46%, salvo engano, né, Karina, são 4,5 milhões de crianças, né? E agora, com o levantamento que nós fizemos aqui pelo GAEP Brasil, com apoio do MEC, de diversas instituições, eu acho que essa parte vocês devem, esse introito da minha fala, eu acho que vocês pegaram, a gente consegue enxergar as crianças que já estão na fila de espera. Então, aqui a gente tem um universo mapeado, não das crianças que precisam, isso justamente a gente consegue alcançar ali pelo índice de necessidade de creche das capitais, né, e estados, que foi mapeado aí por essa atualização do índice de necessidade de creche, que é uma ferramenta muito importante para que a gente possa entender, né, as crianças que precisam de creche, e esse dado ser usado para fins de planejamento do gestor. E a gente tem agora também um dado muito estratégico, o primeiro levantamento que foi feito com essa envergadura no território nacional e que abrangeu o Distrito Federal e 100% dos municípios brasileiros, que nos traz a dimensão das crianças que já estão aguardando na fila de espera por uma vaga na creche. Então, nós identificamos, por esse questionário, que cerca de 44% dos municípios têm fila de espera. Desses 44% de municípios que têm fila de espera, 88% deles têm a fila de espera justamente por não ter vagas em creche. Então, a gente vê que a gente precisa aqui caminhar em duas direções, né? Ao mesmo tempo em que a gente amplia a rede de atendimento, a gente precisa fazer um esforço, e esse foi o objetivo do nosso primeiro encontro, de priorizar as crianças que mais precisam na fila de espera, já que não há vaga para todo mundo. O total de crianças que está na fila de espera hoje, em todo o Brasil, atinge 632 mil crianças, 763. A gente acaba usando a terminologia registros, né, porque a gente sabe, e esse é um outro dado aqui importante para a gente pensar em soluções, que 40% do Brasil, né, das redes municipais, usam ainda para controlar a fila de espera, registro no papel, né, em planilhas. Então, muito provavelmente, possivelmente, pode haver crianças matriculadas em várias escolas, né? E um outro dado que eu também vou trazer
é que não é 100% do Estado brasileiro que usa o CPF da criança para nortear a matrícula, então isso pode gerar duplicidade. Então nós trabalhamos aqui com um dado de que temos 632 mil registros, 763 de vaga em creche, né, de pedidos de vaga em creche. E isso, vocês podem ver depois na apresentação, está muito concentrado no Sudeste, né, por uma questão também da população, né, o percentual, se a gente for ver, de crianças que estão na fila de espera no Sudeste, comparativamente à população, ele não é grande, ele é até menor, se a gente for comparar, por exemplo, com o Nordeste e com o Norte. Então, depois, vocês podem verificar na apresentação a análise que foi feita da distribuição desses 632 mil pedidos de forma regional e também de forma estadual. E aí a gente vai chegar no ponto que mais nos interessa, que é justamente a identificação dos municípios que possuem critérios de priorização na fila de espera. E aí, essa pergunta ela foi respondida por 5.200 municípios, ou seja, 93% dos municípios. E nessa base de municípios respondentes, a gente identificou que 56% deles não possuem critérios de priorização na fila de espera, ou seja, a gente tem aqui uma grande oportunidade de avançar no território nacional como um todo, nessa estratégia que eu entendo que é uma estratégia emergencial e que precisa sempre dialogar com essa frente de expansão das vagas em creche. Então, enquanto eu expando as vagas em creche, não tendo vaga para todo mundo, eu priorizo as crianças que mais precisam. Pois bem, 56% não tem critério de priorização de vaga em creche. 44% tem. E dentro desses 44% que tem critério de priorização de vaga em creche, o que a gente identificou que domina mais? 64% deles prioriza as crianças que estão em situação de risco e vulnerabilidade, né? Então, vulnerabilidade social, encaminhadas por órgãos como o Conselho Tutelar, Assistência Social, Ministério Público, casos também de risco pessoal, social e nutricional, também estão dentro aqui desse segmento aqui, desse primeiro fator que é considerado para aqueles municípios que priorizam, né, as crianças que mais precisam. Além disso, no segundo ponto, a gente tem as crianças com deficiências e necessidades educacionais especiais, né? Então, crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Também com 48% os responsáveis que trabalham. Então, crianças cujas mães, pais ou responsáveis trabalham em período integral ou parcial. E especialmente aqui alguns quando ambos os responsáveis precisam comprovar a jornada laboral. 38% deles baseia essa priorização na renda familiar, então, considerando famílias de baixa renda, particularmente aquelas inscritas no CadÚnico, para programas sociais do governo federal ou beneficiários do Bolsa Família. 23% consideram as famílias monoparentais, né, mães solo e também mães adolescentes, como um critério aqui para priorizar essas crianças. Em 17%, a prioridade considera a proximidade da residência. Em 9% dos casos, liminares, né, dadas judicialmente. 6% é a ordem justamente cronológica, e outros critérios aqui que foram considerados por 7% dos municípios que responderam, que chegam a 41% dos municípios brasileiros. Foram 2.279 municípios. E esses outros critérios dizem respeito à presença de irmãos matriculados na mesma instituição, mães que trabalham em áreas rurais e crianças em situação de acolhimento institucional. Então, o levantamento ele traz esse dado, que é muito importante para a gente, de que 56%
dos municípios, né, que responderam que, aí, como eu disse, são 93% dos municípios brasileiros, quase 100%, não tem qualquer critério de priorização, e daí a importância da gente avançar sobre esse ponto. Um outro dado que eu acho importante mapear, até porque, como a gente viu, os municípios que possuem critério, eles dizem respeito, então, a risco de vulnerabilidade, a crianças, né, com deficiência ou necessidades especiais, responsáveis economicamente ativos, renda familiar e famílias monoparentais. E aí, outro dado importante que a gente captou também no levantamento são as informações solicitadas no cadastro para fila de espera. E aí, vejam, apesar de nós termos uma lei do ano passado que identifica o CPF como documento central, né, para todos os serviços públicos, apenas 72% dos municípios, e aqui nessa pergunta a gente teve 100% deles como respondentes, usam o CPF como um dado a ser solicitado na matrícula. E o que me chamou também muita atenção são os aspectos aqui com relação à situação socioeconômica. Apenas 34% dos municípios perguntam a renda familiar, 64% se a família está inscrita no CadÚnico, 70% se a família participa de programas sociais como Bolsa Família e 51% a situação de emprego dos responsáveis. Então, vejam aqui também a importância da gente criar uma uniformização no território nacional como um todo com relação aos dados que são solicitados. Além disso, o que é importante a gente destacar também, eu já mencionei que 40% dos municípios usam a planilha, né, em papel para organizar a fila de espera, daí a importância também da gente trabalhar, né, com sistemas que possam ser concebidos para que os municípios tenham uma central unificada de vagas, né, isso é muito importante, não só para a transparência, mas também para o controle. E dados aqui a respeito do plano de expansão. Nós identificamos que 35% dos municípios não têm plano de expansão. E uma das frentes que a gente vai buscar trabalhar agora no GAEP Brasil a esse respeito é justamente fortalecer as capacidades estatais dos municípios para esse planejamento, né, por meio de capacitações. Tive até a oportunidade de comentar sobre isso rapidamente com a Jaqueline numa conversa que nós tivemos antes dessa reunião. Então, Carla, Jaqueline, demais colegas, eu acho que esses são os dados aqui, o recorte mais importante para o objeto da nossa reunião, né? Então, com esse dado aqui de que em 56% dos municípios a gente não tem critérios de priorização, e a gente sabe que nós temos várias leis, né, que prevêem essa priorização, seja ali das crianças com deficiência, as crianças vítimas de violência ou cuja mãe é vítima de violência, crianças inseridas também em programas de distribuição de renda, famílias monoparentais e assim por diante. E essa oportunidade que nós temos também de avançar com relação aos dados que são solicitados no momento da matrícula. São esses dados que eu selecionei para trazer, Carla e Jaqueline, nos meus 10 minutinhos aqui de apresentação. Excelente, Alessandra, muito obrigada. As informações que vocês trouxeram, Karine e Alessandra, são complementares, né? E acho que dá um panorama super assim, atualizado, um excelente panorama do tamanho do problema. Fico contente também com essa proposta de solução, acho que vai ser bacana essa ação de capacitação, Alessandra. Depois, na próxima reunião, você conta mais para a gente como é que é isso, até para a gente também divulgar, né, para os municípios, não sei se é por adesão, se tem chamada, ou se isso talvez possa ser uma coisa que a gente faça em massa, né, talvez em parceria aqui com a INAP, alguma coisa nesse sentido. Perfeito, Carla. Eu acho até comentei com a Jaqueline sobre a possibilidade da gente pensar em uma parceria com a ENAP para fazer essa capacitação.
E na frente também dos critérios de priorização, o próximo passo vai ser discutir essa ação com os integrantes do sistema de justiça. A gente sabe que tem muita resistência, sobretudo da Defensoria Pública, para a utilização desses critérios, por entenderem que o direito à creche é um direito de todos. Ninguém duvida disso, né? E ninguém questiona isso. A gente sabe que é um direito de todos, mas não havendo vaga para todo mundo, ao mesmo tempo que a gente expande, a gente precisa priorizar emergencialmente as crianças que mais precisam, até com uma estratégia de redução de desigualdades sociais. Tem toda a razão, e obrigada por reforçar esse ponto, né, de que, assim, a expansão, ela precisa acontecer em paralelo. Já que você quer fazer algum comentário? Na verdade, eu tenho alguns comentários, mas eu vou guardar porque o tempo está bem curto. Eu só vou reforçar esse ponto da parceria com a ENAP, que eu comentei com Carla, Alessandra, e a gente está para marcar uma próxima reunião para tocarmos um pouco mais sobre esse assunto, tá bem? Animada. Já que agora você que fala sobre o produto, assim, um pouco para a gente chegar mais próximo dos agentes públicos, Pode e aí depois ser, eu fecho com a comunidade, que aí eu uso o tempo que eu tiver. Se eu não tiver nada, pode ser. puxo o pano dele. Na verdade, é algo bem breve. Qual que é o ponto aqui, né, da minha fala? Queria contar um pouco para vocês sobre esse produto do primeiro encontro que nós tivemos em Brasília e também abrir para um convite mesmo de colaboração. Eu vou aqui compartilhar rapidamente a minha tela só para vocês terem uma ideia do que eu estou propondo, tá? Só para a gente ter uma ideia de documento. Vamos lá. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, Perfeito. Esse daqui é um documento da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em que nós estamos nos inspirando. Ele é um documento bem simples, se vocês notarem aqui, ele tem uma pergunta, um tema, uma pergunta, informações bem objetivas, e na página seguinte a gente tem evidência, a gente tem dados retratando sobre o tema. A ideia desse documento, né, que a gente está chamando aqui como produto desse primeiro encontro, é um pouco essa ideia. É ser um documento que é simples, que é objetivo, que é de poucas páginas e que os gestores públicos, que é o nosso principal público, vai ter tempo de ler e também, enfim, assimilar as informações de uma forma rápida e objetiva. O nosso tema principal, a Carla já falou, é o nosso tema do nosso primeiro encontro. E aqui a ideia é ser algo do tipo: não temos vagas para todos, o que fazer? Sabe, que chame a atenção, enfim, tem essa pergunta, eu não tenho a resposta, então eu vou olhar esse documento. E aí, enfim, uma primeira página aqui para ter informações sobre isso, uma segunda página para ter dados sobre isso, que vão enfatizar essa necessidade de tratar desse assunto, mas de também priorizar vagas. E aí sim, a gente entra como uma terceira página aqui como recomendações, que seriam os critérios de priorização de vagas. É óbvio que é só fazendo essa fala de que a gente precisa tomar todo o cuidado necessário ao realizar esse guia, ao escrever esse guia. A gente vai tentar fazer isso. E é óbvio também que cada local precisa ter ali os seus critérios de acordo com a sua necessidade local. Acho que a Karina trouxe uma evidência disso. Então, nós também vamos tomar todo o cuidado necessário. Mas o ponto principal é de que nós precisamos de critérios de vagas, dado que a gente não tem vaga para todos. Isso está na lei, tá, gente? Não somos nós que estamos dizendo. Acho que é bom enfatizar isso. E a partir daqui, a gente também, como um quarto ponto desse documento, é importante frisar, né, a questão do planejamento da expansão da rede. Então, não tem como falar de critérios de priorização de vagas, que é uma solução de curto prazo, sem dizer, sobre a solução de longo prazo, que é o planejamento da expansão. Mas aqui de uma forma bem sucinta, por enquanto, até porque talvez a gente até precise se aprofundar nesse assunto. Não sei, talvez pode ser até o nosso tema do próximo ano, essa questão do planejamento da expansão. A Alessandra trouxe isso também, é uma necessidade, mas aqui a gente vai tentar abordar esse assunto porque não tem como mesmo deixar de lado, falando sobre critérios de priorização de vagas. Então, essa é a ideia do documento. Como eu disse, é algo muito simples, mas que a gente gostaria muito que chegasse na mão dos nossos gestores públicos.
Então, a minha ideia aqui é compartilhar essa informação com vocês, de que a gente já está planejando esse documento. Inclusive, a gente teve algumas conversas no privado com algumas pessoas aqui do grupo, mas nesse momento eu gostaria também de abrir isso para todos. E caso você queira colaborar com o documento, por favor, entre em contato comigo. Vocês têm meu número no WhatsApp, mas também podem me escrever por e-mail, que é Jaqueline F. Natal. Muito simples, Jaqueline F. Natal, meu nome, @gmail.com. Então, eu gostaria de fazer esse convite para todos mesmo e ficar aberto também para sugestões, caso vocês queiram complementar. Acho que é isso, Carla, eu vou passar para você. Obrigada, Jaque. Vou ficar com esses últimos 10 minutinhos. Eu vou passar rapidamente sobre a proposta da comunidade, especialmente a proposta no sentido de qual que é o objetivo da gente ter um espaço virtual. A Rede NovaGov, ela tem como... Peraí, deixa eu compartilhar primeiro, que aí eu preciso né, focar numa coisa só. Ela tem essa proposta aqui de conectar as pessoas, as organizações e os conhecimentos para criar soluções inovadoras, né? Então, a gente tem uma série de integrantes, iniciativas, unidades de inovação, que são as áreas de inovação em governo, organizações e, mais recentemente, redes de inovação. A gente vai, a partir de novembro, fazer uma busca ativa por todas as unidades de inovação no Brasil. A gente já sabe da existência de 200 e a gente só tem ainda, por enquanto, 72. E a gente vai ter todas as pessoas da Semana de Inovação também compondo esse espaço aqui, virtual, de forma que a plataforma, ela não é a rede em si, mas ela vai ser, né, com as ações que a gente vem conduzindo, ela pretende ser um hub, né, um local onde as pessoas se encontram, porque têm interesses né, são pessoas que estão interessadas, querem criar soluções inovadoras em diversas áreas, tá? E aí, compartilho com vocês aqui esse módulo, né, essa funcionalidade que vai ser acrescentada ao portal e vai ser lançada na semana que vem, na Semana de Inovação, que é essa funcionalidade de comunidades. A gente tem comunidades de temas diversos. Então, desde ciências comportamentais em governo, que é uma das abordagens para se promover inovação em governo, até temáticas finalísticas, né, ou intersetoriais, como primeira infância, como pobreza. E para cada comunidade a gente tem uma liderança, né, ou seja, alguém que conduz as atividades. Cada comunidade é diferente. Então, no nosso caso, a nossa comunidade, vocês vão ter acesso em breve, controlem-se, controla a emoção, vai ser muito bom. Aqui já está, por exemplo, a nossa reunião, então ela tem funcionalidades de, basicamente, uma rede social, não é novidade para ninguém, mas acho que a grande vantagem é a questão da vitrine. De repente, uma pessoa que chega aqui via, né, essa aqui de desenvolvimento social e superação da pobreza, vê que existe um grupo que discute primeira infância, né, e se interessa. O nosso principal foco, né, são os agentes governamentais, mas não necessariamente só os agentes governamentais que entram nas comunidades, que atuam, que colocam informações. Então, é justamente um espaço que vem de dentro do governo, porque é da Escola Nacional de Administração Pública, mas que quer ser plural, que quer integrar pessoas de áreas diversas e etc. Então, aqui é um espaço que eu não vou ficar passando as funcionalidades, é bobagem. A intenção é que a gente consiga seguir os ritos da comunidade, cada uma tem os seus. No nosso caso, a gente tem um encontro anual, que se propõe a solucionar um desafio muito complexo, e aí a gente se une nas diversas esferas. Encontros que aparentemente serão bimestrais, e reuniões 1 a 1, quando a gente precisa resolver um problema, trocar ideia, né, pedir uma referência. Qual é uma questão aqui sobre essa comunidade que está um tiquinho pendente, e aí vou abrir aqui para vocês colocarem, né, as colocações de vocês nesses últimos 5 minutinhos. Foi terrível esse tempo, né, que a gente deu para compartilhar. Mas a gente precisa de liderança, né? Hoje a gente tem como líder interina a Jaqueline, que gentilmente faz esse papel de conduzir a comunidade, mas talvez a gente ou precise pensar numa estrutura de governança que tem uma rotatividade, ou a gente precisa de uma estrutura de financiamento, né, de algum tipo de... Porque é um trabalho, de certa forma, né, conduzir esse tipo de coisa, realizar. E aí, quanto mais tempo, quanto mais dedicação a pessoa que lidera a comunidade tem,
melhor. Acho que dá para fazer um trabalho maior de conexão. Muito bem. Vou abrir para vocês. Quem quer comentar, complementar, perguntar? Boa tarde. Eu sou a Denilde, que eu represento a Undime. E aí, ouvindo, né, realmente são muitos desafios. Cada vez que a gente vê esses dados, a gente fica mais apavorado, mas é importante, né, nós, enquanto gestores, termos, né, essas informações, porque foi uma das questões que a gente sempre coloca, né, que como que falta para nós, às vezes, as informações, esses índices, né, esse número de estudantes aí mesmo. E aí a gente fica até assim preocupados, porque quando chega para nós, igual nós temos algumas turmas que são parciais, até para a gente poder atender um número maior de crianças. E aí nós recebemos do próprio Ministério Público, né, daí das judicializações, de que a criança ela precisa ser atendida em tempo integral. Então, isso, né, tem gerado aí para a gente um desafio ainda maior, que não é só atender a criança de 0 a 3 anos na creche, é ainda que precisa ser em tempo integral. Então, isso dá muito mais, né? Porque se você coloca aí o tempo integral, você quase dobra, né, essa quantidade de criança para ser atendida. Então, é um desafio grande mesmo, mas é importante que a gente vai, né, analisando, né, a questão dos critérios. A gente sabe que, às vezes, né, o pessoal, né, Ministério Público, né, e os juízes, talvez, ou eles não querem, porque creche é para todo mundo. A gente também entende, mas quem está aqui sabe que a gente não dá conta de atender isso aí de uma maneira tão rápida, né, que nós estamos aí, como a Jaqueline colocou lá, os 10 anos, né, do Plano Nacional de Educação, e, né, mesmo nós trabalhando para assim, poder chegar aos 50%, porque é uma etapa muito importante, que não basta apenas dar acesso, porque aí a gente precisa pensar ainda toda a qualidade, né, do atendimento, que não é fácil atender crianças de 0 a 3, pelas suas especificidades, mas é muito bom nós, enquanto Undime, enquanto gestores, aí vocês, né, e passaram alguns documentos, que a gente vai compartilhar, né, se a gente já puder fazer isso, com a Undime, né, para poder estar passando isso né, para todos os gestores, para que cada um aí possa ver esse retrato aí da educação infantil em nível de Brasil. Né? Muito obrigada e podem contar sempre conosco. Excelente, Adenilde. Acho que todo mundo gostaria de compartilhar o documento. Por enquanto, a gente não tem nossa comunidade ainda, né? Se fosse na semana que vem, era assim, sobe aqui, a gente tem lá a nossa pastinha. Era tudo mais fácil. Como que a gente pode fazer esse compartilhamento? Pelo grupo mesmo? Pode se mandar aqui pelo grupo, eu passo para a Edneide, né, lá da Undime Nacional, e ela, né, multiplica isso aí, né, ela compartilha isso aí, né, por todos os presidentes, né, das seccionais em cada estado, e aí vai passando, fazendo chegar a todos os gestores, né? Legal. Por enquanto, a gente tem o resultado, né, da Karina, e né, dos estudos da Karina e da Alessandra. Em breve, a gente vai ter o nosso documento próprio, mas todos eles a gente, né, com maior carinho e cuidado, vai tentar fazer chegar, então, para os gestores. Sobre a questão da judicialização, esse é um problema que a gente ainda não, como que a gente pode dizer? A gente jogou e não amarrou. A gente precisa, talvez, ter algum olhar para essa agenda, né? Vamos pensar, talvez na próxima reunião, vamos ver como é que a gente pode trazer esses atores responsáveis, né, para ter um alinhamento maior, assim, entre, né, o que é possível se atender e o que vem via judicialização. Pessoal, mais alguém tem algum comentário? Boa tarde. Oi, Michel. Tudo bem? O Michel de Mauá, né? Secretaria Municipal de Educação de Mauá. O que eu gostaria de falar vai nessa mesma linha da Denilde com relação à judicialização. Só trazendo um dado, aqui no meu município, nós temos uma rede de educação infantil com um número em torno de 17 mil crianças.
e nós estamos nos aproximando de 1.700 matrículas por decisões judiciais. Então, nós estamos quase com 10% da rede sendo atendida por decisões judiciais. Eu penso que nós precisaríamos, de alguma forma, dar um peso maior para essa questão dos critérios. Se isso se tornou uma legislação federal e nós estamos tendo todo esse cuidado de fazer critérios para atender quem mais precisa, aqui no município está se tornando algo, as pessoas não estão dando muita credibilidade para os critérios, e até chegamos a ouvir no pessoal da linha de frente ali de atendimento, eu vou esperar, quando eu precisar da vaga, eu vou no juiz e consigo a vaga. Não preciso nem fazer a inscrição no período agora, porque depois eu vou até o juiz e consigo a vaga. Então, de alguma forma, a gente precisa dar um peso, né, para essa questão, né? Como tem a lei, nós estamos trabalhando em cima disso, para que esses critérios, de fato, sejam seguidos, praticados, que a gente tenha algum tipo de parceria com o judiciário para que, né, não atropele. E essa questão de quem mais precisa acaba sendo quem tem acesso à informação que passa na frente de todo mundo. Eu, antes de passar para a Alessandra, quero só... são 3 horas, então talvez alguém, né, algumas pessoas precisem sair. Eu vou só dizer que a gente, na Semana de Inovação, na semana que vem, a gente tem no dia... Ai, meu Deus, me ajuda, Jaque. 29 às 10 horas. Isso. Aqui na ENAP, 1 hora de apresentação da comunidade. A gente vai convidar as pessoas que estiverem ali e a gente vai gravar um podcast para também contar isso e ter outra forma de disseminação dessas informações, essas ideias, convidar as pessoas a trocarem sobre esse assunto, tá bem? Michel, eu vou pedir para a Alessandra, que levantou a mão, colocar, te responder. A respeito só das sugestões aí da secretária Denilde e também do secretário Michel, a respeito da judicialização, eu vejo que a doutora Rebeca, assessora da presidência do CNJ, está aqui conosco, e uma sugestão é que a gente possa ter uma apresentação sobre a judicialização da educação infantil. Lembro que em 2019, nos primeiros trabalhos que o Instituto Atipuri fez, em parceria com o CNJ, foi aprimorar a forma de catalogar as ações judiciais da educação, né? Criando aí um campo autônomo da educação, segmentado por cada uma das etapas da educação. Então, hoje, é claro que a gente ainda tem o desafio de que muitos tribunais de justiça não implantaram totalmente essa nova tabela processual unificada e que parte dos processos do passado não estão cadastrados a partir dela. Mas a gente consegue, pelo menos nos processos atuais, ter um retrato dessa judicialização. Acho que seria importante a gente verificar, né, os casos no território nacional de pedido de vaga em creche, e aí ter uma discussão a respeito da priorização das crianças que mais precisam, a partir também, porque a gente tem, né, um dispositivo na Constituição, que é o 205, 206, que prevê que a educação é um direito de todos, e a gente tem, ao mesmo tempo, no artigo 3º da nossa Constituição, que prevê os objetivos da República, a redução das desigualdades. Então, pensar nessa estratégia, como uma estratégia emergencial, e é claro que aí a informação precisa circular, né? Todos têm que ter essa ciência de que a gente tem que trabalhar paralelamente com a expansão e com uma política de priorização das crianças que mais precisam, porque a focalização é a única forma da gente reduzir as desigualdades. E a gente tem, né, várias legislações que prevêem essa priorização. Então, eu deixo aqui a minha sugestão. Estou vendo aqui a doutora Rebeca na telinha, para que a gente possa fazer uma imersão nesses dados da judicialização da educação infantil por vaga em creche, doutora Rebeca, e a gente pensar em discutir essa questão, né? Eu sei que existem precedentes, inclusive do Supremo, com relação à priorização de vaga em creche, mas acho que a gente precisa construir uma concepção nacional de que essa é a única forma da gente reduzir desigualdade e garantir que as crianças que mais precisam estejam na creche, porque o que a gente vê por dados é que as crianças que mais precisam ali de famílias pobres,
mães monoparentais, não estão na creche, né? Elas têm um percentual diminuto ali de presença nas creches. Então, deixa a sua sugestão aqui. Excelente, excelente. Obrigada, Alessandra. Antes de passar para a Laísa, eu vou só colocar aqui uma possibilidade, tá? Se alguém puder endereçar essa necessidade de absorver esses dados, né, e apresentar esses dados de uma forma que a gente consiga compreender um pouco melhor, super legal. Se não, eu já estou com uma ideia que existe uma abordagem para inovação que chama Datathon. A gente lança um desafio, aí a gente dá acesso aos dados e a gente pede a gente pede, né, para os interessados, as pessoas que se inscreverem, uma análise em cima desses dados. Então, caso a gente não consiga pelas vias formais, vamos aproveitar aqui que a gente está numa rede de inovação. Posso ir, então? Boa Laísa. tarde, gente. Obrigada, Carla. Boa tarde, muito bom ver vocês novamente aqui. A minha pergunta é muito objetiva mesmo. É mais para a Jaque em relação ao documento, assim, vocês já pensaram no cronograma para a elaboração desse documento? Pensando assim em data mesmo para ver como a cada um poderia contribuir, né, na medida das datas assim que vocês estão pensando para publicar. Obrigada, Laísa, pela sua pergunta. Vou aproveitar e responder, então, rapidamente. Não necessariamente temos uma data, mas precisamos, como parte do planejamento. A questão é que realmente estamos com um pessoal muito reduzido. Somos eu, a voluntária, e Carla, dando conta ainda de 1 milhão de coisas. Então, inclusive, se você quiser fazer parte disso e nos ajudar, super bem-vinda. É isso, é a resposta. Obrigada, Laísa. Doutora Rebeca, por favor. Acho que tá. Por favor, tirar o mudo, por favor. Isso. Ainda não. Doutora, não estamos te ouvindo. Ei, ei, ei. Agora. Tá ouvindo? Sim. Bem-vindo. Ouço vocês, mas aí eu vou falar rapidamente. Então, eu entrei um pouquinho atrasada, mas eu ouvi aqui, vi né, o estudo que foi feito, que foi apresentado pela Carla, pela Alessandra. Como eu já tinha, a gente não tem conseguido participar de todas as reuniões, né, porque aqui a gente realmente é muito apertada, mas, como eu falei no início, é muito importante essa nossa integração. E em relação a esses dados, Alessandra, de judicialização, então, aqui a gente, por incrível que pareça, a gente não tem esses dados ainda levantados, mas é algo que também a gente está trabalhando para fazer, não só em relação à judicialização da educação, mas também a todas as outras questões voltadas à infância. Então, a gente está trabalhando para criar um BI, não é, com essas informações, pelo menos o mínimo possível. Principalmente, né, eu sou, não sei para quem não me conhece, eu sou titular da Vara da Infância e Juventude Civil de Manaus, então, assim, eu tenho muitas ações na minha vara, né, em relação à falta de creches, a vagas e tudo mais, então, assim, me preocupa, sobretudo, evidentemente, além das outras regiões, a situação da região norte e da região nordeste. Né? Então, assim, estamos aqui, tá? Então, assim, eu já até anotei aqui a sugestão, mas, Alessandra, se vocês puderem mandar por escrito para a gente, é melhor para a gente, é mais uma força que a gente tem aqui para fazer essa construção. Era isso, obrigada, gente. Parabéns por todos os levantamentos também. Maravilha, obrigada, Rebeca. A doutora Rebeca, foi ótimo, que bom que a senhora estava aqui para ouvir, então a gente já tem um caminho aí para trabalhar com esses dados. Gente, passamos o nosso horário. Encaminhamentos. Vamos ter um produto formal, né? Um documento, que bom. Muita gente animada para participar, Jaqueline, para contribuir, para trabalhar no documento. Vamos ter um encaminhamento para a questão da judicialização, né? A gente tem aí um e-mail que vai chegar para a doutora Rebeca, e com isso vai ser reforçada a necessidade de organizar esses dados para a gente conhecer melhor. Vamos ter uma comunidade que é um espaço para a gente conseguir manter essas conversas mais organizadas ao longo do tempo, enquanto a gente não está
né? Entre 2 meses, a gente precisa ter um espacinho para trocar. Quero agradecer demais a presença de todos, todas, e nos vemos na Semana de Inovação, para quem vier. Para quem não vier, a gente se conversa pelo grupinho. Rosier, você quer falar alguma coisa? Coloca, por favor. Oi, Carla, desculpa, nos 45 do segundo tempo pedi a palavra. É só porque vocês tocaram nesse tema da judicialização, é um tema que eu já trabalhei bastante sobre, não sobre a questão da judicialização da educação infantil, mas talvez pensar com vocês, sobretudo vocês da INAP, a possibilidade de convidar alguém do IPEA para nos ajudar a pensar sobre isso, né? Já tive prazer de trabalhar em algumas dessas questões com eles, acho que eles podem contribuir muito para a gente ter esse olhar, inclusive para pensar como é que os ministérios públicos, as defensorias também têm trabalhado essa questão e às vezes resolvido por termo de ajustamento de conduta, né, sem a judicialização, enfim. Acho que eles têm uma expertise que pode nos ajudar. O Alexandre Cunha, que geralmente conduz essas questões de sistema de justiça, ele fica no IPEA de Brasília, mas temos outros colegas no IPEA do Rio também, que pode nos ajudar a pensar nisso, acho que seria bacana, se vocês quiserem, depois a gente troca, eu, você, enfim, quem vocês quiserem, a gente troca sobre isso, e detalha essa possibilidade. Excelente. Não foi importante essa colocação aos 45 do segundo tempo. Uma rede é isso. Uma rede, ela se encontra para encontrar caminhos, né? E às vezes a gente sempre conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, e assim a gente vai caminhando. Então, agradeço mais uma vez, gente, e seguimos juntos e juntas. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço Até a para próxima. todas e Um todas. abraço, gente. Tchau, Obrigada. tchau.